Apocalipse capítulo 3. Abram aí suas Bíblias. Lembrem de marcar a data de hoje, que isso vai ser a ministração de Deus por sua vida aqui neste momento. Aqui é Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A igreja de Filadélfia, que foi aqui, existiu aqui e nessa localidade, não sabemos exatamente onde ela se reunia, até porque até o ano 300 da nossa era, a igreja cristã não possuía templos. Os templos surgiram com Helena, mãe de Constantino. Eles se reuniam em casas. A informalidade era o grande tesouro da igreja daqueles dias. 2 ou 3 se reuniam, ali estava a igreja. Amigos se reuniam, ali estava a igreja. O partir do pão não era necessariamente fechado numa liturgia como nós conhecemos hoje. Era um ato simples, um ato natural. Agora, era um hábito que todos eles tinham. Então eles estavam aqui, não necessariamente neste espaço, mas era a igreja do Senhor Jesus nesta cidade de Filadélfia. De todas elas, das 7, ela é a economicamente mais fraca, ela é a mais humilde, ela é a mais desprezível, e isso não se constitui em si mesmo virtude, é apenas o perfil da igreja. Ela foi a que viveu as maiores provações, as maiores lutas. No entanto, nenhuma das outras 6 recebe de Jesus os elogios que Filadélfia recebe. É a essa igreja que ele se dirige com carinho, com amor, com alegria. Percebe-se na repetição de algumas expressões dele o quanto ele, usando uma linguagem nossa, vibrou com a fidelidade desse grupo pequeno de irmãos e irmãs sofridos, testados, mas que eram extraordinariamente, absurdamente fiéis àquele a quem entregaram suas vidas. Começa em todas as igrejas: conheço as tuas obras. É aquilo que nos gera a consciência de que não há nada oculto a Deus, nada. E isso, ao invés de gerar preocupação, deve gerar louvor, porque sabendo quem somos, sem que nada possamos ocultar, ainda assim nos ama, a ponto de nos dar o próprio Filho em resgate. Então, há um pregador norte-americano, Tony Campolo, é um ítalo-americano, e ele diz assim, ele ora antes das mensagens dizendo assim: Senhor, se esse povo soubesse metade do que tu sabes de mim, ninguém estaria aqui para me ouvir. Não é? A consciência disso. Por outro lado,
isso gera gratidão, porque ele não despreza a nossa alma. Sabe quem somos, sabe da miserabilidade do nosso ser, da nossa incapacidade de obedecer, da tendência incorrigível para a transgressão, e ainda assim nos ama. Então, ele começa sem exortação, já começa abençoando Filadélfia, porque ele diz: conheço tuas obras, eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isso nos ensina uma coisa muito simples, que quando Deus abre portas para nós, seja em que área for da vida, não há ninguém com força capaz para fechar. Eu já disse isso a um comerciante: não há plano econômico, não há sistema financeiro, não há problema ideológico. Quando a porta é aberta por Deus, para usar uma expressão que lembra um ministro que houve no Brasil, que existiu no Brasil, ela fica infechável, né? Não há quem consiga fechar uma porta aberta por Deus. Então ele começa logo estimulando, encorajando e dizendo a essa pequena comunidade sofrida, desprovida de recursos: essa não é uma igreja como a de Éfeso, como a de Sardes, é uma igreja humilde, mas ele diz: eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu acompanho a vida de vocês, e eu quero só dizer o seguinte: eu vou abrir uma porta que ninguém no universo poderá fechar. Fiquem sossegados. E ele segue dizendo a razão de tudo isso, e aqui está talvez a lição mais primorosa da igreja de Filadélfia, porque em meio à dor, em meio ao choro, em meio à alegria, em meio à tristeza, em meio à festa, em meio a luto, a verdade está aqui nesse texto: porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É simplesmente tocante isso aqui, né? Como é que a fidelidade não depende de estrutura, de ambiente, a fidelidade não depende de recursos, a fidelidade é uma decisão de coração, mas ela é fruto só de um sentimento, do amor. Filadélfia amava o Senhor Jesus. Quem ama não trai, não engana, não agride, não ameaça, não mente. Eles eram desprovidos de tudo que as outras tinham, mas o amor que eles sentiam pelo Senhor gerou o fruto mais extraordinário que o amor pode gerar, que é a fidelidade, o compromisso, o nó, a amarra, aquela certeza que pode dizer: ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Essa era a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a única que de fato traz alegria ao coração do Senhor Jesus. É a única com a qual ele vibra, ele alegra-se. Tanto que ele, por amor, previne de algumas coisas que acontecerão por ali. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, outra vez, repete-se a exortação para o perigo do jogo de aparência. Ele outra vez fala nesses que se dizem judeus, mas não são. Nesses que se apresentam com uma identidade que não é verdadeira. Nesses que fazem da fé um baile de máscaras. Fazem da fé um teatro, uma coreografia. Ele diz: eu sei que eles estão aí. Interessante é que eles estão em praticamente todas essas igrejas, das 7. Eles estão presentes ali. Por alguma razão que só Deus sabe e não explica na hora que Ele quiser, Ele permite que haja esse joio no meio do trigo. E mais, deixa claro que só Ele pode separar o joio do trigo. Porque não há planta mais parecida com o trigo do que o joio. Se você não conhecer joio e trigo, não vai discernir. Agora ele diz uma coisa: quando chegar nos dias finais, a separação vai acontecer, porque os próprios anjos irão separar os que são dos que parecem que são. Os que verdadeiramente são dos que apenas têm a aparência, o jogo de cintura, o vocabulário, o gesto,
dos que são, mas não são. E ele diz que Filadélfia não, ela é o que é. E por isso ele vai arrancar esse perigo do meio. E outra vez repete: porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei na hora da provação. Quem estuda um pouquinho a história sabe que logo depois disso aqui aconteceram coisas trágicas, terremotos tremendos que destruíram essa região. Várias cidades foram destruídas, batalhas sangrentas. E o Senhor diz: eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Vem o Senhor agora. De qualquer uma. O grande segredo é este, e é de qualquer vida que a ele pertence. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O reverendo Israel Gueiros foi meu amigo durante muitos anos, viajamos muito juntos. Esse era o lema da vida dele, ele amava esse texto. Nos livros dele, na própria igreja, ele mandou botar na frente isso: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, Jesus pega essa igreja, humilde, simples, despojada, e a transforma no maior exemplo das 7 igrejas. Então, mais uma vez eu digo, se vocês olharem, vocês vão perceber que em cada uma das 7 há tipos, há exemplos que são encontrados em todas as igrejas até o dia de hoje. Estão presentes ali. Há pessoas que são semelhantes a essas 7 igrejas. Elas são modelos, ora bons, ora não muito bons. E o Senhor termina dizendo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E aí eu volto a falar do que eu comecei a falar em Sardes e não concluí, sobre a expressão o livro da vida. O livro da vida, esse é um linguajar judaico antigo para o livro de registros, que a gente chama registro de nascimento, certidão de nascimento. Eu conversei com um rabino que tornou-se meu amigo, um argentino, e ele me contou que ainda no mundo há uma prática quase que total, mas é muito forte. Onde quer que nasça um judeu, ele também tem o seu registro desse chamado livro da vida, que fica lá em Jerusalém. É um registro de nascimento que é chamado de livro da vida. Jesus, como era judeu, ele usa, e ele está falando prioritariamente a um auditório judeu, ele usa essa mesma linguagem. Ele diz que aquele que se converte, que nasce de novo, tem o seu nome registrado no livro da vida. Só o fato dele falar assim já se tornou fácil a compreensão para todo aquele auditório. Os judeus que o viam entendiam, não é? Ter o nome no livro da vida é ter a certeza de que foi por ele salvo, e o nome está escrito na própria eternidade. Há um chileno chamado Christian Romo, que também conheci, que é pregador do Evangelho, e ele diz assim: no dia que Satanás colocar dúvida no meu coração sobre o meu novo nascimento e a minha conversão, eu vou dizer o seguinte a ele: vá lá no céu, procure o endereço do cartório e presta para ver o livro, e você vai ver que meu nome está lá, né? Então, e diz o Senhor Jesus que uma vez escrito, jamais será retirado. É o que nós chamamos em teologia de segurança eterna, que não depende do que se faz, que não depende de coisas, que não depende de compromissos. É um ato gracioso de Deus. Deus resolveu salvar e acabou. Ele jurou por ele mesmo. A Bíblia diz que não havendo por quem jurar, jurou por ele, para que esse juramento jamais fosse invalidado. Então, Filadélfia nos dá essa lição tremenda. E ele encerra com essa expressão: quem tem ouvidos ouça. O doutor Billy Graham,
que agora está velhinho, com 97 anos, acaba há pouco tempo escreveu o último livro da vida dele, cujo título é A Caminho de Casa, né? E não somente um pregador do Evangelho, mas um dos 10 homens de maior credibilidade no mundo no século XX. Um dos 10 homens de maior credibilidade. Ele quando prega, ele tem o hábito de dizer assim: enquanto eu falo, vocês ouvem com os ouvidos do corpo, mas vocês têm 4 ouvidos, ele diz, 2 do corpo e 2 da alma. Abram também os ouvidos da alma, para ouvirem não só o que eu falo, mas ouvirem o que ele fala. Então, a lição de Filadélfia é essa, resumindo: primeiro, repetimos, Deus nos conhece e conhece o que fazemos. Segundo, quando Ele abre uma porta na sua vida, ninguém fecha. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Não há força no universo capaz de fechar uma porta aberta por Deus para você. Terceiro, a exaltação de uma vida humilde. Humildade não é miséria, não é autocomiseração. Ser humilde não é dizer, eu sou miserável, um desgraçado, não é nada disso. É apenas ter consciência do que é, não se vê além nem aquém do que é. O apóstolo Paulo diz: eu quero que pense de mim exatamente o que eu sou, nem menos nem mais. O humilde é aquele que sabe quem é, das suas limitações, da sua potencialidade. E ele então exalta essa igreja, diz que o nome dela vai estar registrado, garante isso para a gente. E resumo de tudo isso é: Filadélfia nos ensina a sermos pacientes na tribulação. 100% dos que aqui estão sabem o que é tribulação. E eu digo, a minha tribulação é grande porque é minha, a sua é grande porque é sua. Independentemente de idade, todo mundo sabe o que é luta, o que é de dor, o que é choro, o que é soluço, o que é aperreio, o que é distanciamento, o que é agonia, o que é lágrima, o que é gemido. Todos sabem. Filadélfia nos ensina que temos que aprender a ter paciência. Sabe por quê, queridos? Porque passa. A fé cristã me ensina o que eu tenho dito lá na catedral. Quem anda com Jesus, a terça é melhor que a segunda, a quarta é melhor que a terça, a quinta é melhor que a quarta, a sexta é melhor que a quinta, o sábado é melhor que a sexta, e o domingo é melhor que o sábado, e 2014 é melhor do que 2013, e oscila um pouco, oscila para lá e para cá, mas o que temos garantia é de que o futuro é melhor, e que o fim da história tem nome, e o nome é vida eterna. Quem crê, quem encarna esse verbo, aquelas pessoas em cujas vidas essa palavra se mete, torna-se contaminadora no bom sentido, essas enfrentam tribulações. Eu tenho dito que todo mundo gosta de ouvir testemunho, é uma beleza, que testemunho maravilhoso, mas ninguém lembra do processo de construção, da dor que foi a construção do testemunho. E há pessoas, quem sabe aqui, que estão vivendo esse processo de construção. Então esperem, deixa Deus acabar. Deus não acabou ainda. Uma vez eu morava na cidade de Filadélfia e estava dirigindo e o sinal fechou e havia alguns apressados. E eu vi um adesivo no carro da frente que dizia assim: tenha paciência comigo, Deus ainda não acabou o seu trabalho. Então Ele não acabou ainda, Ele está fazendo na minha vida e na sua vida. E Filadélfia nos ensina que com paciência e fé nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos pelos irmãos de Filadélfia, por essa gente simples, humilde, desprezada pelo mundo daqueles dias, gente que para muitos não somava, não afetava. Nós te louvamos por essa igreja pequenina, mas que recebeu de ti elogios que poucos na história receberam, porque guardaram a tua palavra e não negaram o teu nome. Na verdade, Senhor, nós somos quase todos os dias desafiados a não guardar a tua palavra, nos negócios, nos relacionamentos, na vida profissional, na própria comunidade de fé. Nós somos tentados quase todos os dias a negar o teu nome, e nós pedimos que o mesmo Espírito que abençoou Filadélfia
esteja na vida de cada um nesse dia. E que sejamos fiéis, haja o que houver, venha o que vier, para que possamos ouvir de Ti os elogios que Filadélfia ouviu. Põe a Tua mão sobre cada vida aqui. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Amém.